Oi, meu nome é Eric e esse aqui é mais um Hablas. Meu chamado é para o Ministério de Louvor. Quantos de nós já falamos isso várias vezes ou já ouvimos alguém falar sobre isso? E esse é o nosso tema de hoje. Eu fui chamado para o Ministério de Louvor. Isso existe? Pensando sobre esse tema, eu sempre lembro do texto que lá na nossa comunidade é muito batido e a gente sempre conversa sobre ele, que é o texto de Mateus 28, 18 ao 20, que nós temos como uma comissão de Jesus para todo discípulo, para todo seguidor dele. O texto diz que toda autoridade, Jesus falando para os seus discípulos, antes de ser elevado aos céus, fala que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, indo fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando eu penso sobre o chamado, eu sempre lembro desse texto. Não sei se isso é comum para você, se você também lembra desse texto, mas eu sempre lembro dessa passagem. Me sempre fica muito forte no meu coração de que eu não fui chamado para o ministério de louvor, não fui chamado para alguma coisa específica nesse sentido, que eu fui chamado para continuar a grande comissão, para continuar a obra que Jesus começou. E apesar de muita gente falar que não tinha música no ministério de Jesus, isso é mentira. Ali no finalzinho, quando um pouco antes dele ir para o Getsemane, a palavra de Deus fala, depois de cantarem um cântico, foram para o jardim chamado Getsemane. Então, tinha louvor, sim, tinha música na realidade, no ministério de Jesus. E não é sobre isso que eu tô falando, não é contra a música, até porque eu faço parte dessa turma, que usa a música, se utiliza da música para adorar o Senhor, para render glória ao Senhor e para também comunicar as verdades, e proclamar o evangelho através da música. Então não sou contra isso, mas no meu pensamento sobre chamado e sobre ministério em si, eu creio que todos nós, como seguidores de Jesus, temos um ministério comum, que é o ministério de ser e fazer discípulos. Então Jesus não me deu uma ordem específica nesse texto de Mateus 28, falando, vai, Eric, e quando você for, você vai ser um ministro de louvor e você vai tocar as pessoas e as pessoas vão ser curadas e isso vai acontecer assim, assim, assim. Então não é isso que o Senhor deixou para mim. O que o Senhor deixou é eu continuar essa obra, pelo menos eu vejo dessa forma, indo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou, e lembrando tanto a mim quanto aos outros que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Então, para mim, quando a gente fala sobre chamado, a gente tem que falar sobre o real chamado e não as coisas que a gente acha que o Senhor quer que a gente faça o tempo todo. Eu acredito muito que o Senhor nos permite e quer que nós sirvamos a igreja com o nosso dom, Só que quando você vai ver ali, nos textos que falam sobre isso, 1 Coríntios 14, também tem, se não me engano, 1 Coríntios 12, Efésios fala muito sobre isso também. Quando a gente vai vendo esses textos, não tem ministério de louvor. Não tem cantina, não tem ministério infantil, E eu não tô falando, de novo, não tô falando contra nada disso. Nós precisamos servir nos nossos dons, naquilo que o Senhor já nos entregou, mas com vistas à edificação dos santos. O que é isso? Traduzindo para mim e para você, nós continuarmos a grande comissão de Jesus, sermos e fazermos discípulos. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós atuamos nos dons? Por que nós, na minha opinião, por que nós fazemos todas essas coisas? E eu falo da minha opinião, mas é a minha opinião baseada na palavra de Deus. Nós fazemos tudo isso para sermos e fazermos discípulos. Se não for essa a nossa motivação, se não for esse o centro daquilo que a gente faz, daquilo que a gente daquilo que nós entendemos como chamado de Deus para a nossa vida, vai ser só mais uma atividade que nós fazemos para tentar agradar a Deus. Eu lembro do texto que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque para isso acontecer nós precisamos crer nele, crer que ele
é galardoador daqueles que o buscam. E aí, para buscar a Deus é fazer a vontade de Deus, fazer as coisas do jeito que Deus quer que a gente faça, não do nosso jeito, não aquilo que nós acreditamos que seja o nosso chamado. Então, se você tem dúvida sobre isso, se você pensa sobre isso, eu queria que você deixasse aqui no seu comentário aqui embaixo o que você pensa sobre isso, o que Deus tem falado contigo sobre isso. Vamos aprender juntos e nos ajudar. Se você tem dúvida, se você está com dificuldade e descobrir o seu chamado, escreve aqui embaixo pra gente se ajudar. Eu sou o Eric Souza mais uma vez. Se inscreve nesse canal, deixa o seu like, compartilha com todos os seus amigos que você crê que precisam ouvir isso hoje e precisam nos ajudar também a entender esse assunto, e tamo junto.